sou presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB da Barra. Hoje o nosso evento é Perícia Médica Judicial na Pandemia. E nós temos 3 convidados, 2 peritas e um advogado. Vou começar fazendo a apresentação do Dr. André, que é advogado, é especialista no direito à saúde e ele é atualmente coordenador do primeiro curso em responsabilidade civil na área da saúde na pandemia, que vai começar agora na segunda-feira e no final eu vou passar a palavra para o senhor discorrer sobre o curso, tá bom, doutor André? E ele é membro da nossa comissão de bioética. Doutora Ruth também é membro da nossa comissão, é médica, é oftalmologista, é perita, é pós-graduada em Direito Médico. Todos aqui têm um vasto currículo, né? Então, eu dei uma abreviada até por conta do tempo. E a doutora Márcia Maria Gazineu Machado, ela é médica, tem título de especialista em perícia médica, tem experiência como assistente técnica de seguradoras na área de seguros de vida e acidentes pessoais, pós-graduada em perícias médicas pela Universidade da Gama Filho, né, doutora? Exatamente. E como a senhora é nossa convidada de honra, todos são, mas a senhora está chegando hoje, eu quero dar as boas-vindas e agradecer muito que a senhora aceitou o nosso convite, né? Antes de passar a palavra para o doutor André, eu vou fazer aqui assim, uma pequena reflexão sobre o nosso assunto de hoje, né? Nós somos a bioética e o biodireito. Então, nós temos assim, uma relação médico-paciente, né? Que eles se pautam pela confiança, né? Uma confiança mútua, né? E da parte do médico, quando ele atende, ele se pauta nos princípios bioéticos. Beneficência, maleficência, não maleficência, respeito à autonomia e à justiça. E o perito, ele se preocupa com todos esses princípios ou apenas o da justiça para a aplicação da correta lei? Isso apenas para dar início à nossa reflexão. Eu passo agora a palavra para o doutor André Bazeredo, e está aberto o debate. Primeiro, boa noite a todos. Eu acharia, né, não tenho que me meter no fluxo do evento, né, mas eu tenho diversas considerações a fazer sobre essa questão da perícia, principalmente em tempos de pandemia, né, não só questões práticas, como questões teóricas, mas eu acharia interessante até para orientar melhor a minha pergunta, porque senão a gente vai desenvolver um tema a partir do nada. Que cada uma fizesse 5 minutos de exposição rápida e breve. O que você acha, se enquanto moderadora, uma falar das perícias realizadas, a doutora Márcia falar das perícias realizadas nessa questão de seguros de vida, né, para autorizar a concessão, sim. Né, conceder, e a doutora Ruth falar mais das perícias realizadas em sede de processos judiciais. Podemos começar assim? E daí a gente desenrola as minhas perguntas? Sim. Vamos começar por quem? Doutora Márcia, doutora Ruth? Convidada, doutora Márcia. Convidada, a gente... Ruth é da casa. Ruth é de casa. Vamos, doutora Márcia, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite para participar dessa live. E, como você já falou, sou especialista em clínica médica e em perícias médicas e venho atuando há mais de 20 anos como perita judicial, bem como assistente técnica em companhia de seguros de pessoas e ainda trabalho com perícias cíveis para prestando serviço para shopping centers. Tem várias perícias nesse centro. Bom, em relação a esse tema que me coube, nesse momento da pandemia de Covid-19, quando ocorre um óbito que está configurado um sinistro morte, né, por Covid-19, as seguradoras, em sua maioria, elas vêm pagando as indenizações, apesar de conter nas condições gerais do seguro que se tratava de risco excluído. E por que isso aconteceu, né? Apesar de ser risco excluído? E, segundo as informações junto às seguradoras, apesar de pandemias constarem
em todas as apólices, em quase totalidade das apólices, nunca houve uma pandemia de verdade, né? Isso é uma coisa nova, ela consta na teoria, então nunca houve uma pandemia que se colocou as companhias nessa situação. E, diante dessa situação, né, o segmento seguro, como todo mundo, todas as áreas, está passando por uma dificuldade, porque tudo é calculado, né? Para fazer uma apólice tem que haver uma regulação, para ver qual o grupo que vai, o grupo da apólice, é uma apólice em grupo, então você tem que prever, fazer uma análise de risco, né? Das probabilidades das garantias que tem nessas apólices. E isso vai sair fora, né, da previsão, né? Mas eles resolveram assumir essa situação e pagar. A maioria delas, que eu tenho conhecimento, estão fazendo pagamento. Inicialmente, houve um estresse, né, porque acontecia muito não ter exames para fazer o diagnóstico de certeza. Então, as pessoas morriam e o médico, seguindo as normas éticas, né, que ele tem obrigação de dar o atestado de óbito e, como tal, e atender a todas as necessidades, as obrigações legais, né? Por exemplo, essa é uma pandemia, você tem que notificar todos os casos, é uma doença de notificação compulsória, e ele tem que botar no atestado de óbito alguma coisa. Então, colocavam e ainda hoje colocam, só que está um pouco mais organizado, que é uma causa provável. Então, a descrição do quadro clínico, da anamnese, e hoje já tem uma normatização. São Paulo, por exemplo, está bem organizado, tem uma normatização. Se o paciente, se a pessoa faleceu e não tem exame, ela tem uma norma já que ela tem que colher todos os exames antes da pessoa ser enterrada. Mas, na verdade, eles têm que botar no atestado de óbito, e é uma doença até que não consta no nosso CID-10, já traduzido. Então, está havendo ainda uma adaptação disso tudo. Então, tem uma orientação, ele tem que dar o atestado de óbito por conta da norma do CFM, ele é obrigado a dar um atestado de óbito, né? E as famílias ficavam estressadas exatamente por essa questão, né? Podiam não receber o seguro de vida, e daí inclusive, eu assisti muitas situações que próprios advogados estavam questionando, né? Como se colocaria isso no atestado se não tem exame, e aí as companhias não iam pagar. Então, realmente, houve um estresse nesse sentido. Agora, como a maioria está fazendo o pagamento, parece que não vai ter muito problema. É lógico que existe o procedimento, porque tudo é regulado, então a pessoa tem que levar a certidão de óbito, vai ser analisado junto com a apólice, o que contém, qual é o tipo de apólice, se ele tem para acidente, ele não tem direito. Então, tem um monte de coisa, tem a declaração de saúde. E essa parte toda, quando ele dá a entrada, existe o médico da seguradora, né, que faz a perícia securitária. Ele faz essa análise e dali ele conclui, né, qual a causa-morte, tem ou não, enfim. Agora, com isso, com essa posição que as seguradoras tomaram, eu acho que esse estresse já reduziu bastante, né? E tem essa questão, né, de ética, que eu falei da declaração de óbito, do atestado de óbito, né? O médico deve, na hora de atestar o óbito, colocar a suspeita clínica, né, de Covid. E depois pode a confirmar por exames. Isso tudo vai ser visto depois. Bom, toda essa regulação, ela tem um motivo, né,
se evitar que haja até fraude, né? Tem muitas situações dessas. E é tudo regulado. Quando uma seguradora monta uma apólice, ela já tem lá todas as condições e riscos que aquele grupo tem, né? Então, ela tem que verificar isso tudo e tem um tempo que é exigido para que isso tudo seja analisado lá dentro. Se houver necessidade de algum outro documento ou um prontuário médico, ele vai ser juntado, vai ser exigido, mas no final como estão dando, eu acredito que não vai haver muitos casos judiciais, se houver, eu mesmo não tive nenhum, né? Fiz uma pesquisa agora junto às seguradoras, a maioria delas não só no Brasil, são uma coisa que está ocorrendo no mundo inteiro, né? Que se deparou com essa situação de pandemia, né? Nunca antes ocorrida, né? Então, e a perícia médica nesse contexto, eu acredito, que vai ser limitar a perícia securitária, né? Porque não vai entrar na esfera judicial. E se houver alguma irregularidade ou insatisfação com o pagamento, aí sim pode ser feita uma junta médica, que já isso tudo é previsto nos contratos, a companhia tem que eleger um médico para ser o seu perito, no caso, o segurado também, e um terceiro que é indicado pelos dois, né? É assim. Então, aí sai uma conclusão. Então, com isso, acho que não vai haver muito problema e realmente, como a gente estava comentando, vai haver, com esse movimento, vai haver uma mudança, né? Eu acredito, na própria legislação, né? Já existe um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, está na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei número 2113 de 2020, e que ele prevê que o seguro não pode restringir qualquer cobertura por doença ou lesão decorrente em emergência de saúde pública. Pode ser que ele sofra modificações lá, mas em linhas gerais é isso. Então, nós podemos concluir nesse sentido que as perícias médicas, nos casos de morte por Covid-19, quando ocorrem nessa grande epidemia, estão ocorrendo apenas na esfera administrativa através da perícia médica securitária. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, estou à disposição. Eu tenho, eu posso falar, Cici? Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar, eu falo depois. Vai. Então, vamos lá. Como a minha função aqui é ser um debatedor, né? Então, vamos fazer uma provocação aqui que eu acho que não ficou muito bem claro para mim na fala da doutora Márcia, que eu acho que é algo que a gente tem que deixar muito, muito claro, né? A questão do óbito do paciente em relação ao que consta do seu atestado é algo que não está pacífico. Eu acredito que vai gerar muito problema, até porque a gente tem um duplo conteúdo. É a questão da cobertura, né, das seguradoras, que a doutora Márcia falou muito bem, que as seguradoras estão cobrindo, não é um problema, não será um problema, mas a gente sabe que a gente tem muitas seguradoras diversas. De repente, a gente vai ter alguma que vai se recusar a cobrir, né? Não estou falando que vai acontecer, mas é um cenário possível. Maioria dos casos, mas a gente não sabe realmente. E a gente tem um desdobramento também em relação à questão do sepultamento e em relação ao que consta, né? Assim, é direito do paciente ter a sua causa mortis registrada. E, efetivamente, a gente tem hoje, na sua grande maioria dos casos, salvo engano, um COVID declarado sem testagem e, às vezes, sem um quadro clínico perfeitamente fechado. Então, a discussão que a gente sempre teve, a gente sempre parou para falar sobre isso, eu e a doutora Ruth, a gente já conversou sobre isso em oportunidades anteriores, foi sobre essa necessidade ou possibilidade até de colocar Covid-19 num atestado de óbito, né, na declaração de óbito que é preenchida pelo médico, se eu tenho síndrome respiratória aguda grave, que é um CID que já existe na nossa legislação e que é efetivamente a causa-morte.
quando eu tenho um Covid-19 que eu sequer tenho prova, seja em exame de imagem ou seja em exame de sangue. Então, assim, eu só queria que a doutora falasse um pouco mais sobre esse registro de Covid-19 nessa documentação de óbito, quando eu não tenho uma prova, porque eu acho que esse é o X dessa questão. Eu acho que o X da questão é isso, é eu registrar uma informação que eu não tenho como provar. E aí eu posso ter uma ação pelo simples fato da família exigindo que aquilo não conste na certidão de óbito, uma vez que hoje a gente já tem até um grau de estigma na questão da Covid-19. Então, eu queria que a doutora falasse um pouco mais sobre essa questão do registro quando eu não tenho elementos propriamente caracterizadores da doença. Bom, em princípio, para começar, a gente está em uma pandemia de uma doença nova, desconhecida, quadro clínico desconhecido. Nós até estamos numa situação um pouco mais confortável, porque já houve descrição dos casos iniciais, muitos casos da China, da Europa, e nós já temos um quadro clínico mais ou menos. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Ah, sim, é porque apagou aqui alguma coisa. Bom, nós já temos um pouco mais dessa doença, um pouco melhor descrita, né? E o diagnóstico de uma doença, ele é baseado não só no exame complementar, ele é baseado no quadro clínico, né? No tudo que aquilo, na anamnese, nas condições que o paciente chega para o médico, no exame que ele realiza, nas alterações que ele verifica, né, durante seu exame. E os exames complementares vêm apenas somar e confirmar isso, né? Isso é uma das questões. O exame laboratorial também é outro problema, porque como nós dependemos desse exame de fora, eles são importados, uns são da China, outros são da Alemanha, e tem tido muito problema com falso negativo, falso positivo, e a gente tem situações até que nem se acredita que não seja possível que a doença, né? Aquela história, tem tudo para ser, né? Aquela doença, evolui daquele jeito, bem provável. A questão da atestado de óbito é uma questão ética. O médico ele não pode se negar a dar o atestado de óbito. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele não pode deixar de declarar as exigências das autoridades sanitárias. Então, nesse caso, é uma doença de notificação compulsória. É muito importante que esses casos sejam contabilizados. Então, é importante, sim, que conste. Inclusive, a orientação hoje dos estados é que haja, sim, o diagnóstico, mas com ressalva, né? Tem que salvar. É provável, caso provável. E tem um código do CID-10 que está sendo orientado para ser utilizado. As outras síndromes respiratórias viriam complementar com o código de urgência. Então, esse código de síndrome respiratória aguda grave não existe no código, no CID-10 traduzido, parece-me, pelo que eu entendi, está ainda em tradução, né? E a gente tem orientação hoje para utilizar um código que é um coronavírus genérico sem localização especificada. Então, isso é muito importante que o médico faça isso. Ele não pode, ele vai estar fugindo às obrigações éticas que ele tem. Ele é obrigado a dar o atestado de óbito. E ele não pode simplesmente dizer
morreu de pneumonia, e ele sabendo que aquilo ali é um caso que provavelmente é um caso de Covid-19, porque é importante que as autoridades sanitárias tomem conhecimento desse caso, né? Entendi. A gente está orientando em São Paulo, já existe toda uma orientação em como colocar o atestado de óbito. E uma coisa importante também é que, nesse momento, por conta da contaminação, possibilidade de contaminação, não estão sendo encaminhados casos de morte natural para fazerem exame autopsial. Então, as necrópsias não estão ocorrendo, não são possíveis de ocorrer. O que eles desenvolveram agora é um chamado autópsia verbal, que é um formulário enorme que é preenchido primeiro pelo administrativo, que copia lá os dados todos do paciente, e depois para o médico descrever o quadro clínico. E aí vão se adaptando, a gente vai se adaptando a uma situação nova, né? É nova, e graças a Deus que as companhias estão pagando, porque isso ia dar muito problema mesmo. Essa é a parte que eu vejo mais importante para o segurado, né? Que eles estão cobrindo, né? Estão cobrindo. Então, é uma morte atrás da outra, então está sendo exatamente valioso para o segurado, né? Já que todos eles estão cumprindo, conforme a senhora está falando, né? Estão cumprindo. Isso até vai assim, que você entende que o seguro de vida em grupo, ele é calculado, é tudo calculado pela probabilidade de morte, pelas doenças. Então, existe uma previsão de cada um que vai receber. Então, quando você calcula quanto é o pagamento do seguro, quanto é o prêmio que o segurado vai pagar, já está tudo incluído naquela previsibilidade. Se sair dessa previsibilidade, quem está pagando isso é a seguradora. Elas estão bancando uma situação, como todo mundo, né? Como falei, todas as empresas estão passando por esse problema, estão fazendo o máximo para socorrer as famílias, né? Até uma situação dramática mesmo, então estão todos preocupados com essa situação. Perfeito. Clareceu a questão do atestado? Perfeito. Voltamos a falar daqui a pouco, doutora Márcia. Eu vou passar a palavra à doutora Ruth para os 5 minutos de apresentação. Bom, boa noite a todos. Eu queria começar a minha conversa com vocês já tentando responder a doutora Sidney, né? Que ela abre o evento, né? Para quem assistiu o início. Foi apenas uma provocação, viu? Não, mas eu acho interessante, eu acho que é pertinente, né? E justamente eu queria frisar que antes de nós sermos peritos, nós somos médicos. Nesse papel de perito, e eu gostaria também de frisar, né, porque eu sei que vocês sabem, mas muitos não sabem, que perícia médica é uma especialidade médica. Não é o médico ser médico é ser perito. Existe uma situação que eu fiz a prova, na primeira prova da BML-PM, com reconhecimento, e já tem outras turmas que fizeram, né? Tem colegas aqui que eu estou vendo assistir, que também a doutora Miriam também fez a prova, e, enfim, nós somos titulados enquanto peritos. Então, nós respondemos a todo o Código de Ética Médica e temos um capítulo dentro do Código de Ética Médica de perícia e auditoria, né, doutora Márcia? Onde é o capítulo 1. Né? Ele é pequeno, tem acho que 7 itens, mais ou menos, e eu ressalto, aí já discutindo um pouquinho do Código de Ética Médica e a perícia, né? No artigo 96, eu estou anotando aqui colando porque eu não guardo os números, tá? Artigo 96, receber por valores vinculados ao sucesso da causa. É proibido ao médico. Mas aí eu pergunto, se nós que somos peritos do juízo e recebemos um adiantamento, 50%, quando conseguimos, e ao final da causa, dependendo, no caso da gratuidade, justiça do autor,
dependendo de quem seja bem-sucedido, nós recebemos ou não esses honorários. Então, eu entendo que, no caso, nessa legislação, né, atual dos tribunais, a forma como se criou a gratuidade de justiça, ela já fere o Código de Ética Médica, de imediato. Né? Mas, continuemos. Né? O que aconteceu com a perícia médica judicial? De repente, chegou a pandemia, né? E se liberou a telemedicina, que estava não proibida, mas ela estava muito restrita. E, de repente, ela se torna possível, já está sendo usada, usada de modo inadequado e antiético, porque nessa resolução, que é a 305 de 2020, fala que o médico só pode atender aqueles pacientes que ele já atendeu. Na telemedicina, você não pode chegar e atender uma pessoa que você nunca viu antes, não sabe nada dele, fala pelo telefone e ouve uma história. Isso não é adequado, não está dentro da resolução. Mas hoje mesmo estava vendo plataformas na internet, propostas de telemedicina, propostas dos próprios planos de saúde, onde você vai... Como é que você vai selecionar? Não, você não é meu paciente, não. Desliga o telefone? Como é que faz isso? Então, acho que assim, é um dilema muito grande, né? Não só para a perícia, mas também para o assistencialismo. Né? Depois, o que acontece? Entenderam, né, os advogados, os juízes e tudo mais, se pode fazer uma teleconsulta, por que não se pode fazer uma teleperícia para agilizar? Já que os tribunais estão lotados, né? A culpa geralmente é do perito, porque os processos não andam, né? Então, por que não fazemos uma teleperícia? Esqueceram que também existe uma resolução do CFM, que é de 2013, número 2056, artigo 58, que dá o roteiro do que o perito deve fazer, como que ele faz um laudo, como é que é o atendimento. Né? E nesse atendimento, ele não pode realizar, no caso, a perícia sem um exame físico. Não é permitido. Então, a teleperícia já estaria, em 2013, condenada. Mas como a telemedicina também estava e mudou, né, tive que fazer uma resolução nova proibindo a teleperícia. Eu penso que vai ser muito complicado, né, esse parecer CFM 3 de 2020, que diz que se você usar recurso tecnológico sem realizar o exame direto no terceiro, afronta o Código de Ética Médica. E demais normativas emanadas do CFM. Enfim, você está totalmente errado, não pode fazer. Eu não sei como é que isso vai se dar, essa é a minha dúvida maior, no pós-pandemia, né? Mas a gente ainda vai conversar sobre isso. Eu queria chamar a atenção de um problema que está ocorrendo, apesar de eu não atuar no Tribunal Federal, né? Mas eu tenho alguns colegas e tenho visto a luta deles e gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do Tribunal Federal. Existe uma resolução, que é CJF 575 de 2019, no parágrafo 3º, que ele não pode fazer mais do que 10 perícias por dia, se forem seus consultórios, mas se for nos tribunais, podem ser 20. Ninguém explica o porquê disso. Além disso, eles só podem esse máximo 50 perícias mês. Tem colegas que só fazem perícia federal. Esse é o trabalho deles único. Trabalham em 2, 3 varas, em vários locais. No ano de 2019, eles abarcaram uma grande luta que não receberam o ano inteiro. Foram 12 meses de atraso no pagamento dos peritos. Então, é importante ressaltar que não está atrasada a perícia a nível do Tribunal Federal por conta dos peritos, mas sim por conta desses atrasos, que ninguém pode trabalhar sem receber. Inclusive, fere o Código de Ética Médica de novo, que é a nossa Bíblia. Então, é muito importante
que eles prestem atenção nisso. Outro problema que nós temos, saindo já do Tribunal Federal, é na Previdência Social, né? Toda uma reforma e tudo para a economia, para poder viabilizar a Previdência. E agora, diante da pandemia, não tem perícia, né? Não pode ter teleperícia, os atestados são enviados, eles propuseram, mas parece que não está funcionando bem, a prorrogação automática, né, do auxílio-doença, e a antecipação do auxílio-doença no valor de um salário mínimo, no caso, R$ 1.045 por 3 meses, podendo ser renovado de acordo com o tempo da pandemia. Eu não sei como é que eles vão recuperar isso depois, né? Vamos supor que esse atestado, e a gente vê isso muito na perícia, são atestados de um momento que eles já acabam prorrogando 3, 4, até chegar uma perícia, de fato, pode levar 1 ano, 2. Essa pessoa vai estar recebendo durante 2 anos, sem depois poder devolver esse valor aos cofres públicos. Então, eu acho que nós teremos vários problemas e também a pessoa que acostumar a receber durante 2 anos para depois ser cortado por uma perícia física vai ser bastante complicado, né? Eu acho que esse tempo, né, de demora e o tempo que a gente também não sabe que a pandemia vai durar e quando que essas perícias presenciais poderão retornar, eu acho que será um problema judiciário bastante grave, né? A TRT também, né? Ele fixou uma data aí de 15/6, mas também não sei se já voltou a funcionar. Pelo que eu conversei com os colegas, alguns estão fazendo perícia, e isso também, nós que somos assistentes técnicos, também temos problema, porque se não há uma marcação, ou se ocorre uma marcação em local longínquo da nossa residência, aconteceu comigo na outra semana, não pode ir de carro porque não tem onde estacionar no local. E não tem como andar de metrô, pegar transporte público, o risco do perito é muito alto, né? De contaminação e de disseminação da contaminação aos periciados. Eu acho que nós sempre trabalhamos para o bem, né? Não é a benevolência, né, doutora Cecília? É a benevolência, porque nós não podemos dar a quem pede. Nós temos que dar, nós não damos nada também, né? Nós apenas reconhecemos um direito ou não, né? E informamos, né? De maneira em português, né? Para o juiz, uma compreensão do que está acontecendo com aquele indivíduo, né? Nós traduzimos o nosso mediquês para o português. Essa que é a questão. Nós não concedemos nada, quem concede é juiz. A gente sempre repete isso, porque o periciano ele sempre fica com raiva do médico que está ali negando o seu direito, né? Ele não entende que há várias normas que a gente tem que seguir. Às vezes ele está doente, mas ele não tem aquele direito, ele não está com incapacidade, ele está doente, né? E muitas vezes não gera uma incapacidade, já falando da trabalhista também, né? Não gera, às vezes, uma incapacidade para o trabalho, para aquela função que ele exerce. Então, tem muitos itens a serem julgados, né? É muito pormenorizada a cada espécie de perícia judicial que nós estamos tratando. Vários, né? A gente fala de peritos como se fosse uma qualidade única, mas não é. Por isso que eu pedi para a doutora Márcia vir falar de securitária, porque esse assunto, para mim, é totalmente out. Eu não tenho nenhum conhecimento de causa, porque eu não milito nessa área. Então, eu pedi para que a doutora Márcia viesse falar e acho que ela falou muito bem. Agradeço aí a colaboração. André? Obrigada, doutora Ruth. Vamos lá, doutora Ruth sempre me deixando em maus lençóis, né? Desde a sala de aula você consegue abrir um leque tão extenso de coisas que a gente, para fazer uma provocação agora, a gente tem tanta coisa e ao mesmo tempo não consegue encaixar no nosso evento. Só para te esclarecer para a gente. É ótimo. Então, assim, só para a gente começar, você falou que o paciente fica com raiva do médico perito quando ele não consegue o direito. Os advogados aproveitam essa onda e botam na conta do perito também, se perdem o processo. Então, só para vocês saberem que fala, esse perito mau caráter, você tinha direito, a gente fala para tirar o nosso da reta.
Então, vamos lá, só para a gente começar com... Alô? Não há um confronto do Código de Ética Médica com a resolução da gratuidade, porque eu acho que a ideia do Código de Ética, ali, a proposta foi garantir sobretudo, né, garantir uma adequação honrosa do perito em relação a uma postura ética em relação ao processo que ele está periciando. Então, a ideia de que se o perito vincula a atuação dele ao êxito do processo, ou seja, a possibilidade dele dar um laudo favorável ao autor da ação é muito maior. Porque até a questão da gratuidade de justiça ela é reanalisada. Você vê, um autor que litigou um processo inteiro com gratuidade de justiça, ele ganha R$100 mil no final do processo, você concorda comigo que ele não tem mais gratuidade, porque o status de miserabilidade jurídica dele foi para o espaço. Então, a ideia do Código de Ética Médica é justamente evitar direcionamentos do laudo. Então, por isso que não é incompatível com a questão. Tá? O que eu entendo é que todo perito tinha que ter a assessoria até de um advogado nesse final de processo, para poder pleitear esses honorários dele no caso de uma mudança de status de miserabilidade jurídica de determinada parte, porque às vezes o perito acaba não ganhando, não cobra honorários, fala a parte tinha gratuidade, e aí não vai buscar os honorários que efetivamente ele apresentou de proposta, né, no processo. Mas isso é só um detalhe que não tem nada a ver com o nosso tema, mas você falou, a culpa é sua. Tá? Mas é interessante isso sobre a remuneração, porque lá no Código de Ética, no artigo 98, na parte de perícia, do parágrafo 1, ele fala que o médico tem direito à justa remuneração, é justamente na parte da perícia. O que é essa justa remuneração? Aí é aquele negócio, né? O que é justo para mim não é justo para você. É aquela variante, né, do que cada um entende como o preço. Por isso que fica nessa... E a gente também tem essa variante, não é apenas de acordo com o médico perito, com a formação profissional desse médico perito, a história desse médico perito. É óbvio que o valor dos honorários periciais da doutora Ruth, por exemplo, que tem uma história, uma condição técnica absoluta, não pode ser a mesma de um recém-formado, de um perito recém-formado. A dela tem que ser começando muito a justa. atuar. Exatamente. Eu falei da questão da justiça, entendeu? Eu queria... Oi? Eu não estava criticando o Código de Ética. O que eu estava criticando é a forma como os tribunais colocam a gratuidade de justiça. Sim. E, com isso, colocam o médico numa posição ruim diante da ética médica. Eu entendi que você estava criticando os tribunais. Eu estou dizendo que não é incompatível. Não é incompatível. Você você consegue harmonizar os dois dispositivos. O que eu queria perguntar? Você falou que os médicos, eles antes de serem peritos, eles são, sobretudo, médicos, profissionais da medicina. E aí eu queria até para harmonizar com a nossa proposta, né, da comissão, que você respondesse para a gente, que você colocasse aqui, se é possível uma visão bioética do ato pericial, da perícia em si. Uma visão bioética do atendimento pericial, do ato pericial. Do ato pericial em si. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, né? Você não pode ridicularizar a queixa, você tem que ser ético, você também tem que atender aos requisitos de não apontar problemas durante a perícia. Eu acho que você tem que ser bem profissional, né? Autonomia, você acha que também não questionar o outro perito, porque também tem a relação entre peritos, né? Porque quando você tem uma perícia, muitas vezes você tem o perito assistente técnico, o perito que é o técnico do outro lado. Volta e meia nós fazemos em 3, né? Essa perícia. O perito do juiz executa o exame e os outros assistem, né? Por isso tem esse nome.
Inclusive, nessa resolução que proíbe a teleperícia, tem uma ressalva que eu acho muito interessante, é que para a equipe, né, para fazer uma, como se diz, oh, meu Deus, faltou a palavra. Quando você faz uma... Assim, tem 3 períodos, né? E você pode fazer isso por meio de computador. Não precisam estar os 3 fisicamente. Poderia estar fisicamente só o perito do juiz, fazendo o exame, televisionado de alguma forma, para alguma plataforma segura, aí tem que ser segura, né? Dos dados, criptografados, aquela coisa toda. Para os peritos assistentes técnicos assistirem a essa perícia. Isso também ajudaria bastante nesse tempo de pandemia, né? E o outro problema que eu nem falei, eu acho que deixei mais para o final, assim, né, para a gente discutir, é a questão remuneratória do perito, né? O que é justo é insuficiente, né? Na verdade, no momento, é totalmente insuficiente, porque nós não estamos podendo exercer o trabalho. Não há nenhum plano do governo nem dos tribunais em relação aos peritos, né, que estão parados há 3 ou 4 meses. E também, quando recomeçar, ainda vai levar outro tempo para conseguir receber. Então, é um ano mais, além, quer dizer, os federais estão recebendo um ano, vão ficar mais um sem receber, né? Não, isso é um problema muito sério, até porque eu já tenho mais de 10 processos parados na perícia. O que me incomoda um pouco, e aí a gente, para abordar um pouquinho a questão da teleperícia, tem perícias que não precisam desse... Eu sei que tem resolução que determina que eu não posso fazer perícia à distância, que eu preciso fazer uma análise do paciente. Porém, existem processos em que eu não tenho nem razão de analisar aquele caso. Óbvio, eu não estou falando de uma perícia, por exemplo, de INSS, eu não estou falando de uma perícia que eu preciso ver uma lesão funcional na Justiça do Trabalho. Eu estou falando de certas perícias, principalmente as perícias indiretas, em que eu não preciso da presença da pessoa. Inclusive, assim, eu particularmente tive um processo que o perito suspendeu porque ele não poderia examinar a parte naquele momento. Só que a vítima do erro médico morreu. Eu falei, ele não vai poder examinar a parte nunca, a não ser que eu faça uma exumação do corpo, né? Ele examinar este cadáver. Mas, assim, e todos os processos. Então, a gente teve uma conduta, saiu a questão da teleperícia, que o CNJ determinou que era para ser feita, e aí, imediatamente, o Sindicato dos Peritos emitiram nota que não fariam, por conta para resguardar. E aí, eu acho que faltou um pouco de critério para separar o joio do trigo. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu queria que você comentasse sobre isso, essa falta de critério sobre a separação dos atos periciais em torno disso. E aí depois a doutora Márcia comentasse também o mesmo tema. O que eu entendo, a única coisa que poderia ser feita, no caso aí da morte, onde não tem corpo para ser examinado, mas, por outro lado, você tem que ver se tem assistente técnico na outra parte. Porque se tiver, ele teria que ser presencial, nós temos que disponibilizar um horário para encontrar com um colega para poder fazer isso. E aí, se são 2 médicos, um em cada ponta, é isso que eu estava falando, a gente poderia sim fazer por meio eletrônico. Sim. Isso não ia ferir a ética, entendeu? Que eles não fizeram 2. Acho que alguém falando que está atrapalhando o som da doutora Márcia. Acho que tem está entrando alguma fala. Pode continuar, doutora Ruth. Eu acho que a única exceção seria essa. Eu não vejo outra, não tenho ideia de outra possibilidade. Eu posso falar? Sim. Sim, em relação às perícias indiretas, eu acredito que todas poderiam ser realizadas, sim. Hoje, inclusive, com a maioria dos processos sendo digitalizados, né? Eu acho que poderia. O que tem é que só haver todo o procedimento legal de marcação da perícia, toda essa parte legal para que nenhuma parte ficasse prejudicada. Mas não vejo o porquê e acredito que seria só por um atraso lá
do próprio tribunal que está acontecendo isso, né? E nesse sentido até, eu vou lhe falar, em várias perícias que eu realizei, já foram entregues os laudos lá, meses atrás, e que está tudo parado. Então, Nem não para sai. receber. Nem para comentar, eu sou assistente técnica, então eu não vejo o laudo, não recebo laudo, porque tem que ver todo o procedimento legal, né, do tribunal, tem que ser publicado e tal, e não está vendo as publicações. Então, realmente, acredito que o problema não seja básico, né, do perito, não, da marcação. Eu acho que tem um problema maior que vai ter que ser enfrentado, e eu não sei qual entidade que poderia, né, ajudar empurrar esse processo para frente, né? Eu acredito nisso. Eu não estou recebendo nada, não estou, está sem remuneração de perícia, nada, e não vejo justificativa para os processos estarem parados, já que é tudo uma coisa administrativa agora, né? Já teve o laudo, já foi emitido o laudo, já está lá o laudo e o tribunal não publica, não anda, então não sei. As presenciais eu acho complicado, acho que isso vai demorar muito, acho que não dá para substituir por teleconferência, até porque você pode colocar os médicos assistentes técnicos, mas, sinceramente, qual a garantia que o periciando vai ter que aquilo ali vai ser... em que condição está sendo assistida a perícia? Entendeu? É diferente. Tem que ter muita segurança, né? Exatamente, uma diferente. Você está numa perícia e você grava a perícia no ato, na hora, mas sim, cada um na sua residência ou no seu escritório, né? Então, eu acho muito complicado, ferir até a ética médica. Você não pode expor uma pessoa, um periciando a uma pessoa nesse sentido. Outra coisa que eu queria acrescentar também, que eu acho importante, é que o perito, o ato pericial, ele não é um ato médico convencional assistencial. Ou seja, o médico não está ali prestando assistência. Então, aqueles princípios de beneficência, não maleficência, autonomia, acredito que para o médico perito isso não tenha muito aplicação, né? Basicamente, como a doutora Sidneia estava falando, é a parte da justiça, como a Ruth mesmo falou, né? De preservar a identidade, hoje, a raça, o que for, você tratar todos bem, né? Com harmonia e enfim, respeito, né? Mas essas outras, realmente, eu acho que não existe muito, porque já a relação é diferente. Inclusive, o objetivo é fazer um laudo, né? Que é um atestado do que é um relato, na verdade. A perícia médica ela é uma coisa que é um relato, você analisa os fatos e não vai pensar em tratar paciente, não tem essa, porque tem que fazer. Até, doutor, tem muitos peritos que fazem isso, né? Prescrevem tratamento, isso aí a gente vê muito nos laudos, sem dúvida. Mas, enfim, eu acho que foge um pouco, foge bastante ao ato médico convencional, né? Assistencial. Tem toda... Há um interesse, né, da parte naquilo. Você não pode dar uma coisa de graça, como a doutora falou, aquilo não é beneficente. Você tem que ser médico, porque você é médico, tem que ter a parte ética médica sempre na sua cabeça, nas suas condutas, e, lógico, respeitar todas as outras legalidades, a individualidade, a impessoalidade, e ele responde por tudo isso
também, mas tem uma limitação, né? O médico, na parte, quando vai fazer vai prescrever, vai atender um paciente, existe toda uma interação que é importante, necessária, e aí sim ele tem que aplicar todos esses outros princípios, né? Tem que sempre pensar em fazer o certo, o bom para o paciente. Se tiver que fazer um procedimento, tem que fazer o máximo para que aquilo não seja prejudicial ao paciente. Se um medicamento vai ser aplicado, você tem que ver se ele tem interação, se a pessoa vai ter algum efeito colateral. É muito importante a gente ver muito isso nas reações alérgicas, né? Que acontecem muito. O paciente chega num hospital e não relata que tem alergia numa emergência e o médico não pergunta. Então, em se falando de telemedicina, eu acho isso um grande problema. A telemedicina não tem esse... É assim, ó, a Mil bota no site dela. Telemedicina, você é atendido por médico. Você liga para ela, não é atendido por médico, é por enfermeiro, para começar. Você não chega no médico, só se a enfermeira quiser deixar, para começar. Segundo, existe o quê? Vai se fazer uma lista para se verificar o que ele tem. E o que ele não falou? O que ele não falou? É assim que o médico chega ali, o médico faz uma investigação na hora. A anamnese nada mais é do que uma investigação, ele investiga todos os sistemas do corpo. Ele tem que perguntar se a pessoa está evacuando, se ela está feliz, se ela tem alegre, se ela tem depressão, se ela... Enfim, se ela faz xixi direito, se ela dorme direito, se tudo, ele faz uma revisão de sistemas. Porque o paciente, às vezes, não liga uma coisa a outra. E ele é obrigado, isso faz parte da nossa formação, né? É assim, o médico tem essa formação. Acho difícil você pegar e passar isso tudo para eletrônico e praticar um sintoma. Ele vai dizer, o que você está sentindo? Dor de cabeça, febre, não tá? Dor de barriga? Isso não é. Você liga, você está com febre, calafrios, diarreia e liga para uma dessas telemedicinas. Vão te dizer, pode ser Covid? Não, isso aí não pode ser Covid. Ora, vai lá ver os sintomas de Covid. Vai fazer outra investigação, você está cansada? Estou muito cansada. Pode estar com o pulmão todo infiltrado. Então, é muito complicado, eu acho, telemedicina para fazer exame médico, constatação de doença, é muito arriscado. E o médico que fizer vai ter que responder. Então, eu acho muito difícil, muito complicado mesmo. Eu só tenho mais uma pergunta para eu me dar por satisfeito, até porque as respostas são sempre completas, extensas, então está acabando com as perguntas todas que eu tinha feito aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta de final, futuro. Né? Eu vou fazer uma pergunta de futuro, que eu vou lembrar as doutoras que está sendo gravado e a gente vai usar isso no futuro para ajudar a gente em processo, né, doutora Sidneia? A gente vai ter um futuro, né? A gente está tendo aí um mundo pós-pandemia, ele vai ser um mundo de processos em que vocês vão se deparar enquanto peritos o tempo inteiro com a zona cinza, né? A gente teve uma brutal produção normativa e ainda assim a gente tem áreas que não tem uma regra que determine como funciona. Ao exemplo da famosa Escola de Sofia, a doutora Luciana está aqui nos ouvindo, vai falar da Escola de Titanic também, que é o mesmo cenário. A gente tem hoje um cenário onde, muitas vezes, o profissional da saúde vai ter que escolher quem vive e quem morre. Apesar de no estado do Rio de Janeiro já estar um pouco se acostumando com isso, lamentavelmente, a gente tem esse cenário. O fato é que vocês vão, enquanto peritos, lá na frente, se deparar com ações de falha no exercício da medicina, porque o parente de A de B de C
morreu porque outro foi para o UTI enquanto o parente ficou esperando na emergência. E aí eu queria que vocês dessem para a gente, essa primeira a doutora Ruth, depois a doutora Márcia, uma fala do que o processo tem que trazer para que vocês consigam analisar essa conduta, ou seja, para que vocês consigam analisar se houve culpa ou não. Lembrando que a gente não vai estar diante de um quadro claro. Vocês vão ter que olhar uma efetiva violação a princípios bioéticos para dar o laudo pericial. Vocês não vão falar se ele descumpriu a lei, porque não tem uma lei que eu consiga aplicar plenamente para essa situação. Boa sorte na resposta. Eu não entendi a pergunta. Ai, Jesus. Então, vamos lá de novo. A gente vai ter, num cenário de futuro, do pós-pandemia, processos que vão questionar o ato. Ou seja, o médico, lá no momento da internação... O ato durante a pandemia. Durante a pandemia. Está no momento de pandemia, mas vocês vão estar analisando o processo lá na frente. Por quê? Sim. Se quem foi para a UTI... eu dei um exemplo, tá? Eu dei o exemplo da UTI, mas se você quiser usar o exemplo da hidroxicloroquina, que o paciente disse que queria, mas aí o médico falou que vai dar a hidroxicloroquina, e aí mesmo assim ele morreu, a família processou esse médico porque deu a hidroxicloroquina, que é um medicamento sem estudo. Então a gente está falando de um monte de situações, todas elas na zona cinza, em que vocês lá na frente vão ter que analisar e vão ter que dizer se houve negligência, imprudência ou imperícia. E aí eu queria que vocês passassem a visão para vocês. Qual a visão que vocês têm que ter ali para conseguir analisar esse processo? Olha, André, eu acho que eu vou decepcionar você com a resposta, mas vamos lá. Eu acho assim, todo tempo, nós sempre fazemos lá na frente a perícia em relação ao que aconteceu lá atrás. Nós não podemos analisar o fato na época que nós estamos fazendo a perícia. Nós temos que analisar o fato na época em que ele ocorre. Então, até eu vi, não sei se o professor Oscar está por aí, mas ele até falando no outro grupo de peritos, que ele está guardando todo esse material, e eu também tenho feito isso, salvado tudo, com datas de protocolo, do que está sendo feito em cada época. Não é só, eu lembro que fez hidroxicloroquina. Não, mas que data que aconteceu? Ainda estava se fazendo? Já estava sendo discutido se era eficaz ou não? Né? Se era efetivo ou não? Se deveria ter sido feito ou não? A gente sempre tem que se reportar à época. Por isso que a gente guarda livro velho, de vez em quando me socorro com um colega, que é oftalmo, né, o Dr. Wellington, que vocês conhecem também, peço um livro, ele pede um livro daqui, um material dali, porque a gente precisa sempre contextualizar a época quando aquilo ocorreu. Porque eu posso dizer hoje, se alguém tirou a amígdala, que não estava nos critérios de hoje, e condenar o médico, mas o médico viveu lá em 1950, onde tudo era feito amidalectomia. Então, eu tenho que sempre contextualizar a época para poder ver se houve culpa ou não houve culpa. Se essa pessoa foi informada ou não foi informada. Se a família teve acesso à informação ou não teve. Porque muita coisa se coloca nas costas do médico, mas é institucional. Ele não é médico, ele é institucional. Então, isso tudo tem que ser levado em conta na hora que você vai analisar o processo. Por isso que eu digo que é muito menor. Eu não sei fazer um processo rápido. Eu acho que a rapidez, às vezes, faz com que a gente peque, porque a gente tem que se reportar aquela época. Se você pegar sempre processos, vamos dizer, de catarata, que fosse, em épocas diferentes, vão ser feitas técnicas diferentes. Ninguém está errado. Verificar fatores internos. Pode ser feita a técnica de hoje há 20 anos atrás. Isso não é possível. Ninguém podia adivinhar como seria hoje. Como nós não poderemos adivinhar agora, como vai ser daqui para frente também. A gente pode imaginar, mas adivinhar não é permitido. Doutora Márcia. Lembrando que é um estado de exceção, né? Então, é uma doença desconhecida, que não tem cura, não tem tratamento, não tem vacina, não tem profilaxia, não tem nada determinado. Então, dizer cloroquina faz mal,
não sei se faz mal. Eu usei, olha, fazer reumatologia, fiz anos de pacientes com lúpus, artrite reumatoide, e, sinceramente, nem se via, nem se falava em arritmias nessa época. Parece que a associação com o antibiótico é que faz esse efeito maior em cardiopatas. Nunca houve esse problema. Teve vários relatos, pesquisas que usaram, tratamentos que usaram doses excessivas da droga, então, muita coisa. É uma droga muito antiga, muito utilizada. Até hoje, a maioria dos pacientes com doenças do lúpus, artrite reumatoide, fazem uso contínuo, não tem esse problema, não tem mesmo. E agora, nada tem comprovação. Então, se disser que agora cortidexametasona dá 30% de possibilidade de melhorou em 30% dos casos. Tá? 30% dos casos. Isso aí já tinha sido descrito nos casos lá da Itália, Espanha, já estavam fazendo corticoides. Em São Paulo, anticoagulante. Então, a cada momento vai ser descoberto ou desenvolvido um tratamento até que se encontre alguma coisa. Então, eu acredito que, como a doutora Ruth falou, isso aí vai ter que ser analisado dentro do contexto desse momento de exceção, dentro da vontade de tratar, de fazer o bem e não, né, fazer o mal. As pessoas querem uma doença que não tem tratamento, não tem vacina. Você está gravíssimo, o que você vai fazer? Eu chamo até o Pai de Santo. Eu estou na minha situação, eu peço para chamar o Pai de Santo, dá um passe aqui. Então, assim, tem relatos, como houve relatos em São Paulo, do pessoal lá do plano de saúde que fez para os velhinhos e teve aqui, tem muito relato positivo. Agora, outra coisa, a gente fala em bioética, esses trabalhos que são exigidos hoje, duplo cego, sabe o que é duplo cego? A pessoa não sabe o que está tomando, nem o médico. Quem é que aí você vai dar uma droga que não tem efeito? Outra que possivelmente tem efeito. Né? Existe uma hipótese, pelo menos, que tem efeito. Qual que você vai dar o que não tem efeito? Como é que você vai... Você não vai eleger. Isso aí não é antiético? Nesse momento? Então, são várias questões, vão reclamar de muita coisa é assistencial, e diferente do que você começou a falar, no Rio de Janeiro, nesse momento, os hospitais estão sobrando vagas. Então, não estão naquela situação mais dramática, até, não sei se vai ter outra onda, não vai ter, né? Mas já está havendo um refresco no número de casos. Isso todos os colegas têm observado e têm relatado isso, graças a Deus, né? Mas eu me deparando no futuro com um processo de óbito por Covid, dentro da assistência médica pública, o médico está ali de gaiato. Ele não foi ele que escolheu quem vai subir, vai descer, se tem ou não tem. Quem deu a quantidade de leito das vagas é o setor público. Ele não tem responsabilidade nisso. Nós temos casos de vários colegas que já tiveram Covid, que eles estão muito sujeitos. Tem caso de colegas, amigos nossos que faleceram de Covid, ficou esperando vaga. É um momento dramático mesmo, e eu acho que isso tudo vai ser relevado lá no futuro, entendeu? Isso aí não vai ser uma questão assim, demorou a ser atendido, demorou a ter leito, usou a cloroquina porque não podia usar a cloroquina, agora sabe que não pode usar, usou, vai fazer. Né? Não é assim. Por isso que estão sendo desenvolvidas normativas. Já tem, você quando quer fazer a cloroquina, você já tem lá um formulário dizendo que quer. Eu mando com o meu no bolso.
Eu ando para cloroquina, ivermectina e todos eles. Eu ando, por quê? É uma doença que não tem tratamento. Eu vou ficar esperando morrer? Não, não vou. Então, eu acredito, eu tento sempre me colocar no lado, do outro lado, né? E tento sempre fazer o bem, o melhor para as pessoas, já que eu tenho essa qualidade que Deus me deu, sou médica e o meu treinamento todo é voltado para atender o melhor possível, assim como a doutora Ruth e todos os colegas que a gente lida. Mas tudo isso vai ser relevado, entendeu? Porque é um momento muito trágico, né? Muito indefinido, muita indefinição. E vamos rezar para as coisas tomarem um caminho. Parece que agora já existem alguns entendimentos da doença, né? Qual a fase que você tem que intervir com uma droga, qual a fase que você tem que intervir com a outra droga, e assim vamos tentando salvar vidas, né? E parece que o povo está conseguindo diminuir, pelo menos. Tá? Eu acho que o que vai aumentar muito em termos judiciais, né, pensando aí para o futuro, não é o erro médico propriamente dito, mas a mistanásia, essa demora na transferência, essa parte institucional, isso é que deve aumentar muito nos próximos anos, né? A gente vê isso na televisão o tempo todo, né? A pessoa que está na UPA, que não consegue transferência, que na cidade não tem atendimento, e aí morre. Poderia talvez também no CTI, mas fica aquela ideia de que não teve a oportunidade de tentar se salvar, né? Então, a mistanase acho que é o caso mais grave da pandemia nesse momento. É verdade. Doutora Sidneia, eu já estou satisfeito, doutora Sidneia. De Eita, perguntas, não de ouvir vocês. Eu já estou satisfeito. Minhas dúvidas que eu tinha aqui, que eu tinha anotado, já foram todas sanadas. Não, eu também estou satisfeita. Eu só queria, assim, as considerações finais. E se pudesse, assim, tirar uma dúvida, eu tenho uma dúvida, assim, um terceiro, se pudesse assistir uma perícia, no que interfere na técnica e na semiologia pericial? O que interfere um terceiro assistir uma perícia? Um terceiro médico, você está falando? Não, um terceiro que eu digo, pode ser um advogado, pode ser um cuidador. O que... É um procedimento exclusivo. Não, é porque o ato médico ele não permite que pessoas não médicas participem, porque primeiro que o paciente vai ser examinado, né? Ele vai ficar numa situação, você vai despir o paciente ou não, enfim. Isso não só para tirar dúvida mesmo de pessoas que perguntam. Não, é um ato médico ali. Ali não tem uma interferência e, sinceramente, às vezes que participou só assim, deu mais problema do que solução. Então, eu acho sempre correto. Eu tenho muitos peritos que eu admiro muito e são corretos e sempre eles falam para o início da perícia. Advogado, não médico, não pode participar. Isso doutora... correto. Ok. Doutora Ruth, considerações finais? Bem, uma frase que Einstein falava... Não sei se a gente tem alguma pergunta, acho que não, né? Acho que não. Não. Pode falar. É que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Eu acho que depois que abriu-se para a telemedicina e toda essa problemática do atendimento à distância, dificilmente tudo vai voltar para o lugar. Eu acho que nós vamos ter que nos reinventar. É uma questão de tempo, até porque nessa nova normativa se tirou o CFM como regulador. Então, eu penso que vai vir alguma lei que vai liberar e as coisas vão acontecer. E aí também nós que somos peritos e os advogados vamos trabalhar um pouco mais, porque vai ter mais queixas
porque na telemedicina, eu acho que esse é o grande ponto para mim, ou na teleperícia que seja, né? Porque tudo é telemedicina, né? Como eles começou, né, o assunto, né? Médico, nós somos médicos antes de sermos peritos, então se é uma teleperícia, nós somos médicos. Então, nós vamos ter muito problema porque nós só fazemos a anamnese, né? A gente aprendeu que a anamnese é muito importante. A gente, às vezes, faz um diagnóstico só para uma anamnese bem feita. O problema é que nem sempre a pessoa informa bem também. Nem sempre o médico pergunta tudo que deveria e nem sempre a pessoa responde tudo como deveria ser respondido. Por isso, o grande problema da telemedicina é instrumental, né? Como já existe a Babylon, outros programas, né, mundiais sobre telemedicina que estão tentando se aperfeiçoar, tem sempre um problema, porque as respostas são binárias, é sim ou não. Se eu pergunto para o senhor está se sentindo bem, é sim ou não. Não tem meio termo. Para um paciente diante de um médico, ele fala, não, peraí, eu às vezes sinto bem, mas agora não. Tem hora do dia que eu passo mal, tem hora que a dor volta. Então, ele pode ponderar. E na telemedicina instrumental, ela não tem ponderação. Esse é o primeiro ponto. Já falha na anamnese nesse ponto. E no outro ponto é que não tem o exame físico. Eu vou acreditar só no que a pessoa disse. Eu não estou olhando para ela. Às vezes, se eu estou vendo uma coisa, eu como oftalmo, por exemplo, às vezes eu vejo um problema neurológico, a pessoa nem vai perguntar para mim. Mas eu vejo que ele está andando de forma ebriosa, ou que ele está tendo algum, né, como a pessoa chama, né, popularmente, um tique nervoso, alguma coisa que me sinaliza que tem um problema neurológico. Então, é muito importante o presencial. Eu não sei fazer, não aprendi a fazer telemedicina. Claro que a gente faz teleorientação. E eu tenho feito muito nessa pandemia. Tem que cobrar também, né? Não é uma consulta remunerada também. São pacientes meus que ligam, né? A doutora Márcia também deve ter. Paciente que liga e diz assim, doutora, eu estou com aquele mesmo problema que eu tive ano passado, que a senhora passou tal remédio e eu melhorei e tal. Eu estou, olha só, manda aquela foto do olho que eu não consigo ver direito, né? E aí você tem que orientar, não, faz uma conversa. Vai emergência, a maioria que eu mandei emergência, acho que só 2 foram. Porque eles dizem que estão com medo do Covid. Eu entendo isso. Eu posso aceitar esse tipo de resposta, né? Porque a pessoa quer ir, gostaria de estar sendo atendido presencialmente. Teve uma que me ligou e disse, doutora Ruth, eu estou só gripada, eu não estou com Covid, não. A senhora pode me ver porque eu não estou com Covid. Quer dizer, as pessoas também não têm noção o que é uma gripe, o que é um Covid, que ela pode estar só com uma gripe, um sintoma gripal e ser Covid. Então, eu acho que essas são as ponderações finais. Eu espero que o mundo que vai vir depois da pandemia seja um pouco melhor, as pessoas estejam mais atentas. E uma coisa que eu acho que vai melhorar, né, aí já fazendo minhas elucubrações e meus desejos também, é que o respeito da população pelos médicos e pelos profissionais de saúde volta a ser reconhecido, volta o status quo anterior. Porque nós estávamos assim, totalmente largados. O médico parecia que era igual a sal, né? Tem qualquer lugar e tal. Mas, na verdade, hoje está sendo outra vez valorizado esse trabalho de todos os profissionais da área de saúde, não só os médicos. Bom, nós não temos perguntas. Posso só acrescentar uma coisa? Estou vendo aqui no comentário da Rosângela Branco. Ela está chamando a atenção uma coisa muito importante. É que há registro no prontuário médico. Todos os médicos têm que ter muita atenção, registrar tudo, sim, no prontuário médico, que é dali que vai vir a sua defesa. Então, é muito importante. Isso é o fundamental. E eu concordo com a doutora Ruth e acho que a gente vai passar por uma outra fase da medicina, sim, vai haver muita mudança, mas muito importante é esse redescobrimento do médico, da importância do médico. Quem sabe agora a gente consiga emplacar a carreira de médico, né? E que é carreira de estado de médico, que é a coisa que eu acho que hoje está fazendo a maior falta, porque se isso houvesse, como tem todo
todo lugar, todo município não tem um juiz, né? Não tem um juiz, tem lá um tribunalzinho, um cartório. Pois é, todo lugar tinha que ter um médico, uma equipe de enfermagem que fosse não sofresse influência política, que ele não sofresse dificuldades econômicas, e isso é fundamental para o país. Isso daí a gente viu que nesses últimos governos foi tudo desmontado. Então, agora eu acho que seria esse momento de entrar com esse projeto. Eu acho que é muito importante. Poderia entrar também os peritos médicos nos tribunais, né? Também, os peritos médicos nos tribunais. Mas é isso. Obrigada aí pela participação. Eu que agradeço as ilustres peritas, né, pela bela explanação. Eu acho que agregou muito, né? A senhora também, que é a nossa convidada. Muito obrigada. E vou passar, antes da gente terminar a reunião, passar para o doutor André falar sobre um curso que é muito importante para a nossa área da saúde, para a gente que trabalha com a área da saúde. Por favor, doutor André, que é o coordenador. Eu vou começar, agradeço a palavra, eu vou começar dizendo que eu não sou tão otimista quanto a doutora Ruth e quanto a doutora Márcia. Eu acho que o cenário do pós-pandemia vai ser um cenário de brutal judicialização, por diversas razões. A gente sabe que a judicialização, hoje, fazendo uma análise do que a gente tem hoje, ela se dá parte, né, por interesse financeiro, para literalmente tentar tirar algum, parte por uma busca por justiça e parte por uma vendetta privada, já que eu não posso ir lá dar um soco no médico, eu vou e processo ele, né? E aí a doutora Ruth falou assim, não, mas vai ter muita ação por conta de atos de gestão pública, atos institucionais. Concordo, mas todo advogado minimamente especialista no segmento sabe que eu posso litigar contra o Estado, mas se eu puder meter um médico no polo passivo para que o médico seja o garante da minha execução, ele também está no polo passivo. Porque, afinal de contas, eu vou ter que discutir culpa do preposto mesmo, senão o juiz não condena, mesmo que eu esteja falando de responsabilidade objetiva. Então, eu boto o médico no polo passivo, porque o médico vai ser o meu caixinha, porque para entrar na fila do precatório eu prefiro morrer. Então, assim, por conta de todas essas questões, pela gente entender isso e por conta dessas discussões todas que a Comissão de Bioética está proporcionando aqui, a gente já deve estar não sei se você está fazendo uma contabilização de qual é a palestra que a gente estava, deve ser lá, faço ideia, deve ser nós começamos desde o início, né? Já deve ter umas 50. Da pandemia, nós temos bastante coisa pelo Instagram, por aqui. Porque então, o importante é essa troca de conhecimento. A gente tem que trazer tudo o que está acontecendo na pandemia, né? Estava dando muita agonia na gente, porque às vezes a gente trazia palestras assim alternadas e a gente não tinha um todo de produção acadêmica para preparar o pessoal para a pandemia e para o pós-pandemia. E aí eu peguei, né, a doutora já me conhece com essa mania acadêmica, juntei tudo, dei lá uma arrumada, e aí montamos um curso de responsabilidade civil em pandemia e no pós-pandemia, justamente para preparar todos os profissionais que vão ter que enfrentar isso no futuro, né, peritos, advogados, né, juízes, todo mundo, porque a gente está falando de coisas novas. A doutora Márcia falou várias vezes durante a fala de hoje. Nós estamos falando de uma doença nova, que a gente não conhece como é que funciona, que o impacto é brutal. E isso tudo muda a forma que a gente vê a responsabilidade civil. A própria doutora Márcia chegou um momento que ela falou assim, eu acho que isso tudo vai ser relevado. No final, quando vê o problema da pandemia, a própria responsabilidade do médico vai acabar sendo atenuada. Então, todas essas questões que, às vezes, para um ou para outro é de mais fácil percepção, o fato é que a gente está falando que como os advogados, como os juristas, como os peritos, né, enxergavam a responsabilidade civil, também vai se alterar no mundo pós-pandemia. Então, eu trouxe isso para um curso, moldei isso tudo num curso, e aí a gente está trabalhando justamente disso, é um curso de responsabilidade civil na pandemia e no pós-pandemia,
E aí acabei montando o curso com membros da comissão que estão fazendo toda essa discussão. Eu acredito que vai ser uma coisa muito legal por conta disso, por conta dessa minha ausência do otimismo que vocês duas demonstraram aqui hoje, talvez por serem médicas, mais humanistas. Então, eu sou advogado, eu sou mais pessimista, porque eu sei que a coisa não vai funcionar. Eu sei que a gente vai ter muita judicialização, principalmente porque o país vai funcionar numa recessão muito grande lá na frente. E aí eu vou ter muita gente ajuizando ação para tentar forçar acordo, entendeu? Então, assim, é um cenário que vai gerar um problema complexo de ser, né, assimilado. E aí o pessoal precisa estar preparado, porque senão, quando o processo bater na mão de vocês para dar um laudo pericial, ele está todo errado, não fala nada com nada, e vocês têm que fazer aquela petição de início de perícia, que é uma petição de 17 folhas, pedindo todos os documentos que vocês precisam ver, que deveriam já estar no processo e que, misteriosamente, não foram juntados até aquele momento. Então, eu agradeço a todos por também aí terem me ouvido, né, fazendo essas perguntas. Espero que eu tenha conseguido fazer... E tudo sobre o curso está lá na página da nossa comissão. Tá no Se alguém site tiver algum interesse, começa segunda-feira, tá? É um curso que vale a pena para todos. É para advogado, é para profissional a minha presidente da minha comissão, a doutora Sidneia, aceitou dar aula também. Vai falar sobre um tema que ela adora, que é justamente essa questão do óbito, grande parte do que a doutora Márcia falou. Então, a gente está tratando desde do momento em que o paciente bota o pé na emergência até o momento em que ele é enterrado. O curso vai passar por toda essa análise da responsabilidade civil, desde o início até o fim. E quem tiver interesse está lá no site da Lupa, né, consultoria em treinamento, mas pode mandar pergunta para a gente, para o site da comissão, que a gente, né, é um curso nascido da comissão. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque é verdade. Não vai sobreviver ninguém, não, é? Vai dar. Então, pelo efeito da imunização de rebanho, acredito que vá. Mas a China começou a divulgar nota de gente que já tinha pego, já tinha tido a doença, pegou de novo. Eu falei, não, porque quero nem ver. Eu estou começando a desligar a televisão, porque, né? Não dá, né? Pessoal, então, semana assim, que vem nós estaremos aqui com o tema a visão da bioética no racismo, tá? A gente vai colocar o cartaz lá na página do Instagram, do Facebook, e é um tema assim também muito relevante como a pandemia, né? É muito importante. Então, agradeço a todos que estão participando, aos expositores, debatedor, tá? Imensamente. Fiquem bem e muito obrigada. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Foi ótimo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Ruth. Tchau. Tchau. Um beijo. Gravando, né, André?